Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Parte 4. Capítulo 4. O que está por trás da lei? Vamos resumir o que vimos até aqui. No caso de pedras e árvores e coisas desse tipo, o que chamamos de leis da natureza pode não passar de um modo de falar. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, isso significa apenas que ela de fato se comporta de determinada forma. Tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem não ser nada além de fatos que observamos. Mas, no caso dos seres humanos, vimos que as coisas não funcionam assim. As assim chamadas leis da natureza humana, ou do certo e errado, tem que ser algo que vá além dos fatos concretos do comportamento humano. Nesse caso, além dos fatos reais, você terá algo mais, uma lei real que não foi inventada por nós e a qual sabemos que temos de obedecer. Neste momento, gostaria de levar em consideração o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que as pessoas começaram a pensar, elas se perguntam o que é realmente esse universo e como ele veio a existir. E, de forma muito básica, duas visões passaram a ser sustentadas. Primeiro, há o que chamamos de visão materialista. As pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe o porquê. E que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, foram capazes de pensar. Por uma chance em 1000, algo colidiu com o nosso Sol e fez com que produzisse os planetas. E, por outra chance em 1000, todos os produtos químicos necessários à vida e à temperatura certa surgiram em um desses planetas. E, assim, uma porção da matéria dessa Terra ganhou vida. E então, por uma série muito longa de acasos, as criaturas vivas se desenvolveram até se tornarem coisas muito parecidas conosco. A outra visão é a religiosa. Nota de rodapé. Veja a nota no final deste capítulo. Fim da nota de rodapé. De acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente, que tem propósitos e preferências. De acordo com esta visão, esse ser criou o universo, parcialmente com propósito que desconhecemos, mas, em parte, em todo caso, para produzir criaturas semelhantes a ele. Ou seja, semelhantes a ele no sentido de possuir mentes. Por favor, não pense que alguma dessas visões tenha sido sustentada há muito tempo e que a outra tenha tomado o seu lugar gradativamente. Ambas as visões aparecem por onde quer que tenha havido homens pensantes. E mais, não é possível descobrir qual dessas visões, no seu sentido comum, é a correta do ponto de vista científico. A ciência funciona com base em experimentos e observa o comportamento das coisas. Toda afirmação científica, no longo prazo, por mais complicada que pareça, na verdade significa algo como: eu apontei o telescópio para esta ou aquela parte do universo às 2h20, no dia 15 de janeiro, e vi isto ou aquilo. Ou, coloquei tal material em um becker e o aqueci a determinada temperatura, e aconteceu isto ou aquilo. Não pense que estou contrariando a ciência.
Apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. E quanto mais científica for uma pessoa, mais, creio eu, ela concordaria comigo que esse é o seu papel. E trata-se, inclusive, de uma tarefa bastante útil e necessária. Mas a razão pela qual as coisas acontecem, e se há alguma coisa por trás do que a ciência observa, algo de natureza diferente, essa não é uma questão científica. Se há algo por trás, então, ou isso terá de permanecer totalmente desconhecido ao ser humano, ou, então, terá de tornar-se conhecido de maneira diferente. A ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não, e os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse tipo de pergunta. Em geral, são os jornalistas e escritores de romances populares que entram nesses méritos a partir de informações coletadas em manuais de ciência populares e superficiais. Afinal de contas, trata-se, na verdade, de uma questão de senso comum. Supõe-se que a ciência jamais se torne completa a ponto de saber todas as coisas de todo o universo. Não está claro que questões como: por que existe o universo? Por que ele funciona como funciona? Será que ele tem algum sentido? Permaneceriam da mesma maneira? Agora, nossa posição seria bem desesperadora se não fosse por um detalhe. Há uma coisa, e somente uma, em todo o universo, sobre a qual sabemos mais do que poderíamos extrair por observação externa. Essa coisa é o ser humano. Não nos limitamos a observar as pessoas meramente de fora. Nós somos humanos. Neste caso, temos, por assim dizer, informações internas. Nós o conhecemos por dentro. Por esse motivo, sabemos que as pessoas estão debaixo de uma lei moral que não foi criada por elas e que não conseguem esquecer, mesmo que tentem, e a qual sabem que devem obedecer. Note o seguinte: qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma que estudamos a eletricidade ou repolhos, sem conhecer nossa linguagem e, consequentemente, sem estar em condições de obter qualquer conhecimento de dentro sobre nós, mas apenas observando o que fazemos, nunca desconfiaria de que possuímos essa lei moral. Como poderia? Pois só o que a sua observação mostraria é o que ele faz, e a lei moral é sobre o que ele deve fazer. Do mesmo modo, se houvesse além dos fatos observados, no caso de pedras ou das condições climáticas, nós, ao estudá-las de fora, nunca poderíamos esperar fazer tal descoberta. A questão toda, então, é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é, uma vez que esse poder, se é que existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Só há um caso que nos permite saber se há algo mais, o nosso próprio caso. E nesse único caso, constatamos que há, ou o viramos do avesso. Se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento
que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. E isso não deveria fazer com que levantássemos suspeitas? No único caso em que você pode esperar obter uma resposta, esta seria com certeza sim. E nos outros casos em que você não consegue obter uma resposta, pode reconhecer por que não obtém. Suponha que alguém me perguntasse, ao ver um homem de uniforme azul descendo a rua e deixando pequenos pacotes de papelão nas casas: por que eu suponho que eles contêm cartas? Minha resposta seria: porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém uma carta. E se ele então contestasse: mas você nunca viu todas essas cartas que pensa que as outras pessoas estejam recebendo? Eu responderia: é claro que não, e nem esperaria ver, pois elas nem estão interessadas a mim. Estou explicando os pacotes que não estou autorizado a abrir por aqueles que posso abrir. O mesmo vale para essa questão. O único pacote que estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando faço isso, especialmente quando abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, que estou debaixo da lei, que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. É claro que não penso que, se eu conseguisse entrar em uma pedra ou em uma árvore, eu fosse encontrar exatamente a mesma coisa. Da mesma forma que não acredito que todas as outras pessoas da rua recebam as mesmas cartas que eu. Devo ter a expectativa, por exemplo, de que a pedra seja obrigada a obedecer à lei da gravidade, de que, enquanto o remetente das cartas simplesmente me manda obedecer à lei da minha natureza humana, ele compele a pedra a obedecer às leis da sua natureza pétrea. Mas devo ter a expectativa de supor que haja um remetente em ambos os casos, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria, e nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Mas é claro que esse algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos como uma pessoa. No próximo capítulo, veremos se é possível descobrir algo mais sobre isso. Mas aqui vale uma ressalva. Houve muita conversa mole sobre Deus nos últimos 100 anos. Não é isso que estou oferecendo. Esqueça tudo isso. Nota do final do capítulo. Para manter esta parte suficientemente breve para ir ao ar, mencionei apenas a visão materialista e a visão religiosa. Mas, para completar o quadro, devo mencionar a visão intermediária, chamada filosofia de força vital, ou evolução criativa, ou evolução emergente, cujas exposições mais astuciosas se encontram nas obras de Bernard Shaw, enquanto as mais profundas estão nas obras de Bergson. As pessoas que defendem essa visão dizem que as pequenas variações pelas quais a vida neste planeta evoluiu, das formas mais inferiores
para o ser humano não foram devidas ao acaso, mas à aspiração ou intencionalidade da força vital. Quando as pessoas dizem isso, temos de pedir que esclareçam se por força vital elas entendem algo dotado de intelecto ou não. Se houver intelecto, então, uma mente que traga a vida à existência e que a leve à perfeição, nada mais é do que um Deus. E a sua visão é, assim, idêntica à religiosa. Se não houver intelecto, então, qual é o sentido de dizer que algo desprovido de intelecto aspira ou tem uma intencionalidade? Isso me parece fatal à sua visão. Uma razão porque muitas pessoas julgam a evolução criativa tão atraente é que ela nos dá muito do conforto emocional de crer em Deus sem assumir as consequências menos agradáveis disso. Quando você estiver se sentindo bem disposto, o sol estiver brilhando e você não quiser acreditar que o universo todo seja uma mera dança mecânica de átomos, é reconfortante pensar nessa grande força misteriosa agindo ao longo dos séculos e carregando-o em sua crista. Se, por outro lado, você desejar fazer algo um tanto desprezível, a força vital, sendo apenas uma força cega, sem moral e desprovida de intelecto, nunca vai interferir na sua vida da mesma forma que aquele Deus inquietante, sobre o qual aprendemos quando éramos crianças. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Você pode acioná-la quando bem entender, sem que ela o incomode. Você tem todas as emoções da religião e nenhum custo. Será a força vital a maior obra do desejo reprimido que o mundo já viu? Capítulo 5. Temos motivos para nos sentir incomodados. Encerrei o último capítulo com a noção de que, na lei moral, alguém ou algo que esteja além do universo material parece estar realmente nos alcançando, e imagino que, quando cheguei a esse ponto, alguns de vocês ficaram um pouco aborrecidos. Você pode até ter pensado que eu estou lhe vendendo gato por lebre, ou seja, que eu tivesse vendido, por filosofia, o que se revelou uma conversa fiada sobre religião. Você pode ter se sentido preparado para me dar ouvidos desde que acreditasse que eu não tinha nada novo a dizer. Mas, se isso se revelasse como apenas religião, bem, o mundo já tentou isso e você não pode fazer o relógio voltar atrás. Se alguém está se sentindo assim, gostaria de lhe dizer 3 coisas. Primeiro, quanto a fazer o relógio voltar atrás. Você pensaria que eu estou brincando se dissesse que você pode atrasar o relógio e que, se ele estiver marcando errado a hora, isso seria uma coisa muito sensata de se fazer? Mas gostaria de deixar de lado toda essa analogia dos relógios. Todos nós desejamos progredir, mas o progresso significa chegar mais perto de onde você deseja estar. Contudo, se você tomou um atalho errado, então seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. E nesse caso, a pessoa que voltar atrás mais rápido será também a mais progressista. Todos nós já vimos esse fenômeno acontecer na aritmética. Sempre que começo um cálculo errado, quanto mais cedo eu perceber, voltar atrás e começar de novo, mais rápido poderei continuar. Não há nada de progressista em ser cabeça dura
e se recusar a admitir o erro. E penso que, se você analisar as condições atuais do mundo, fica muito claro que a humanidade tem cometido um grande erro. Estamos no caminho errado e, se isso for verdade, teremos de voltar atrás, pois esse é o meio mais rápido de progredir. Em segundo lugar, não se trata aqui exatamente de uma conversa fiada religiosa. Ainda nem chegamos ao ponto de falar do Deus de qualquer religião verdadeira, muito menos do Deus daquela religião particular chamada cristianismo. Chegamos até agora tão somente a um alguém ou alguma coisa que está por trás da lei moral. Não estamos tirando nada da Bíblia ou das igrejas, mas sim tentando ver o que podemos descobrir sobre esse alguém por conta própria. E gostaria de deixar bem claro que o que descobrimos por conta própria nos deixa chocados. Temos duas pequenas pistas sobre esse alguém, e uma delas é o universo que ele criou. Se essa fosse uma única pista, então deveríamos concluir que ele é um grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito, mas também bastante impiedoso e pouco amigo do ser humano, pois o universo é um lugar muito perigoso e terrível. A outra pista é a lei moral, que ele pôs nas nossas mentes, e esta é uma prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral que do universo em geral, da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Nesse sentido, podemos concluir, a partir desse segundo indício, que o ser por trás do universo está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo, em coragem, em boa-fé, em honestidade e em veracidade. Nesse sentido, devemos concordar com a afirmação feita pelo cristianismo e por algumas outras religiões. Deus é bom. Mas não vamos atropelar as coisas. A lei moral não nos dá motivo algum para pensar que Deus é bom, no sentido de ser indulgente ou afável ou compassivo. Não há nada de complacente na lei moral. Ela é implacável. Ela lhe diz o que deve ser feito e pronto, sem ligar para o quanto isso poderá ser doloroso ou perigoso ou difícil de fazer. Se Deus for como a lei moral, então ele não é afável. Não adianta nada, a esta altura, alegar que o que você quer dizer com um Deus bom seja um Deus capaz de perdoar. Você estará indo rápido demais. Só uma pessoa é capaz de perdoar, e ainda não chegamos a um Deus pessoal, apenas a um poder por trás da lei moral, que é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa. Mas ele pode ser ainda muito diferente de uma pessoa. Se for uma mente puramente impessoal, pode não haver sentido em pedir que lhe faça concessões ou que lhe faça vista grossa. Da mesma forma que não faz sentido pedir a tabuada que faça vista grossa quando você tiver errado a conta. De qualquer forma, você poderá chegar a um resultado errado. Tampouco adianta dizer que se houver um Deus desse tipo, uma bondade impessoal e absoluta, então, nesse caso, você não gosta dele e não vai se importar com ele. Pois o problema é que uma parte de você está do lado dele e realmente concorda com a sua desaprovação com relação à cobiça, trapaça e exploração humana. Você pode querer que ele abra uma exceção em seu caso, para deixar que passe só dessa vez. Mas, no fundo, você sabe que o poder por trás do mundo real
inalteravelmente tem de detestar esse tipo de comportamento, pois do contrário, ele não poderia ser bom. Por outro lado, sabemos que, se existir uma bondade absoluta, ela deve odiar a maior parte das coisas que fazemos. Esse é o dilema a que estamos presos. Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos no longo prazo. Mas, se for, então estamos nos tornando inimigos dessa bondade todos os dias e não temos chance nenhuma de agir melhor amanhã. E assim, mais uma vez, nosso caso é irremediável. Estamos perdidos com ou sem Ele. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo, a coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com o bem absoluto parece divertida. Elas precisam refletir melhor, pois estão só brincando de religião. Ou a bondade é a nossa maior segurança, ou o nosso maior perigo, dependendo da forma como você vai reagir a ela. E nossa reação tem sido a mais errada possível. Vamos agora ao meu terceiro ponto. Quando optei por chegar aonde queria dando essas voltas, não estava querendo lhe passar a perna. Eu tinha outra motivação. Minha razão para isso é que o cristianismo simplesmente não faz sentido até você encarar o tipo de fatos que descrevi. O cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde sei, aquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei, e se dá conta de que violou tal lei e cometeu alguns erros contra esse poder, é só depois de tudo isso, e nenhum instante antes disso, que o cristianismo começa a falar a sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando. Eles explicam como chegamos ao nosso estado presente, tanto de ódio quanto de amor à bondade, além de também explicar como Deus pode ser essa mente impessoal por trás da lei moral, e ainda assim ser ao mesmo tempo uma pessoa. Eles lhe contam como as exigências dessa lei, que nem eu, nem você conseguimos cumprir, foram cumpridas no nosso lugar, como o próprio Deus se tornou um ser humano para salvar a humanidade da desaprovação de Deus. Essa é uma velha história, e se você quiser se debruçar sobre ela, sem dúvida consultará pessoas que têm mais autoridade para falar sobre ela do que eu. Tudo o que estou fazendo é pedir às pessoas que encarem os fatos, de compreender as questões que o cristianismo alega responder, pois tais fatos são bastante assustadores. Gostaria de poder dizer algo mais agradável, mas devo falar o que penso ser a verdade. É claro que concordo que a religião cristã é, no longo prazo, algo que confere um consolo inexprimível. Mas ela não começa pelo consolo, e sim com a consternação que tenho descrito. E não adianta de nada tentar obter esse consolo sem antes passar por tal desalento e consternação.
Na religião, da mesma forma que na guerra e em todo o restante, o consolo é algo que você não consegue alcançar quando está buscando-o diretamente. Se você sair em busca da verdade, poderá encontrar consolo no final. Se sair em busca de consolo, não alcançará nem o consolo, nem a verdade. Apenas conversa mole e ilusões, para começo de conversa, as quais acabarão em desespero. A maioria de nós já superou a euforia anterior à guerra no que diz respeito à política internacional. Está na hora de fazermos o mesmo com a religião. Fim do capítulo 5 e do livro 1. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.